já começa aqui. Bom, vamos lá. Bem-vindo a todos, então, a esse Master Live. Já é o segundo, a gente fez o MVP aí, né, Celso? Na segunda-feira, com o pessoal do iFood. Esse é o segundo. A gente está muito honrado de ter aqui Elismar, né, uma das grandes referências que nós temos no país em termos de governança, de conselhos de administração, uma inspiração sempre para a gente. Muito obrigado, Elismar, pela gentileza. Eu que te agradeço, Anderson. Muito obrigada a você. Obrigado. E está também com o Marco Poli, né, uma das referências no país também, investidor anjo número 1 aí, eleito recentemente, no ano de 2019. Uma felicidade muito grande de tê-lo aqui também, Poli. Muito obrigado novamente. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Fico sempre honrado de estar participando desses eventos de muito alto nível que vocês conduzem. Beleza. Muito obrigada. Eu também agradeço, viu, pelo convite. Estou com muito prazer aqui sentado nessa mesa. Obrigado, Elismar. E também com o meu amigo Celso Yanaga, dividindo aqui a moderação, as perguntas. A gente vai estar sempre juntos aqui nesses nossos Master Lives, certo, Celso? É isso aí, vamos embora. Isso aí. Então, a gente vai estar aqui, isso aqui é uma iniciativa tanto da comunidade GoNew, como também vai estar sendo vinculado aí pelo Jornal Gazeta do Povo, através do Gas Conecta, do qual sou colunista, com muita honra também, e o pessoal vai estar divulgando lá. Então, a todos, então, que estão conosco aqui, deixa eu explicar. A gente vai, os primeiros 20, 25 minutos, a gente preparou aqui um roteiro com algumas questões que vão nortear esse debate. E na segunda parte dele, em mais 25 minutos, 20 minutos, 25 minutos, a gente abre a todo mundo para que possa estar colaborando com a gente, possa estar perguntando, possa estar questionando, tá bom? Então, vamos lá. A primeira forma que a gente normalmente faz aqui nos nossos programas, o Poli já está cansado de saber, Elismar, funciona assim, ó, a gente se apresenta a todo mundo, né? Então, a gente se apresenta de que forma? Falando o nome e falando no que você ajuda as pessoas. Né? Então, tão simples quanto isso. Meu nome é Anderson, eu ajudo as pessoas a simplificar a governança para o ambiente do ecossistema de inovação. Você ajuda as pessoas a quê, Elismar? Eu ajudo as pessoas a crescerem, porque eu também cresço com elas. Então, em vários campos, eu acho que no campo... eu tenho uma missão com os acionistas, eu acho que eu ajudo no desenvolvimento de acionistas nesse país, ajudo muito os conselhos de administração a funcionar. É uma missão difícil, porque normalmente os conselhos têm muita dificuldade de entregar valor para a companhia, e tudo que envolve desenvolvimento e crescimento. Legal. Poli, e você? Ajuda as pessoas aqui? Sempre uma pergunta difícil, hein? Eu gostaria de achar que eu sempre ajudo e não atrapalho, mas eu ajudo empreendedores, inovadores e empresas estabelecidas a entenderem como fazer para criar novos modelos de negócio, inovar, capturar valor de modelos de negócio que foram feitos fora da empresa, e ajudo esses empreendedores, esses interempreendedores a trazerem valor para dentro do tecido social e da sociedade como um todo. Legal. Celso, você também tem que se apresentar, né, cara? Você ajuda as pessoas aqui. Pois é, eu acho que as poucas coisas que eu consigo ajudar, né, é realmente instigar, né, certos questionamentos, fazer certas perguntas, novas perguntas, né, para ver se a gente consegue chegar a questões importantes como gerar o impacto de valor, tá? E algum tipo de actionable insight, né, algum insight que seja prático, para a gente poder botar na prática, né, e fazer isso acontecer, seja no conselho, na execução, né? É isso aí. Não tenho muito como ajudar. É pouco que eu posso. Humildade sua, meu amigo. Então, vamos lá. Olha, vocês se apresentaram muito bem, viu? Se eu tivesse ouvido vocês primeiro, eu teria me alongado mais. Não, mas aqui... Na verdade, a gente só construiu isso ao longo do tempo,
para tentar melhorar a forma. Porque se vocês ajudam as pessoas, o que sempre pega de calça curta, não é? A primeira vez. É verdade. E você sabe que no Vale, né, Paulo, você está acostumado, o pessoal se apresenta e dobra essa aposta. Eles falam o seguinte, né, eu ajudo as pessoas a e sou medido por. Só que se a gente perguntar isso no Brasil, dificilmente nós mesmos conseguimos responder, né, assim, de bate-pronto. Eu diria até para você, se você quiser triplicar a aposta, perguntar o seguinte, qual o legado que cada um espera deixar, né? Uau, né? Mas vamos ao nosso tema, então. A gente procurou fazer dessa série uma série que vai discutir como a alta gestão tem atuado nesse momento de crise. Eu acho que é a nossa contribuição para a sociedade como comunidade nesse momento de governança. Para a gente começar um pouquinho esse debate, Poli e Elismar, tá circulando um monte de vídeos aí, né, de grandes empresários brasileiros. Vamos tentar aqui não pegar o exemplo de ontem à noite, né, mas falar dos empresários e não do governo, da comunicação do governo, que anda péssimo. Mas, falando dos empresários mesmo, a gente vê um posicionamento, tem essa dicotomia entre tomar uma posição preocupada preponderantemente com a questão da saúde, em outra linha, alguns empresários, alta gestão brasileira, discutindo muitos impactos do ponto de vista da economia, dessa paralisação, né? De certa forma, a gente vê distância desses discursos, né? Eu acho que isso é um dos problemas, mas eu queria entender um pouquinho de vocês qual que é o pensamento de vocês, quer dizer, desses últimos dias, né? Então, estamos aprendendo também a viver essa situação toda, certamente, mas o que vocês têm refletido sobre essa questão dos posicionamentos que estão ocorrendo da alta gestão brasileira? Posso falar? Por favor. Olha, eu tenho ouvido também, eu tenho acompanhado essa polarização na mídia, né? A mídia, isso tem dominado nos últimos tempos. Eu acho que nós tivemos um primeiro momento que foi uma ênfase muito grande, né, na questão da saúde, quer dizer, o foco era esse, a gente enxergava isso. No momento seguinte, aí começou a discussão econômica, era uma coisa que estava me incomodando, só o foco da saúde, porque a economia pode ser estraçalhada. Então, um segundo momento foi o foco econômico, e aí não é escolha de Sofia. Nós não temos de escolher se é a questão da saúde ou se é a questão econômica. Essas duas coisas têm de andar juntos e nós temos de fazer o nosso melhor para trabalhar muito bem a saúde e a economia. Não são excludentes. Então, o meu recado é assim, vamos parar de polarizar e trabalhar muito bem para conduzir os dois temas que são relevantes, porque ambos são perigosos e ambos matam. Então, não é escolha de Sofia. Vamos tocar. Agora, é claro que nós temos de cuidar da saúde. Isso é mandatório, nós não podemos, em absoluto, deixar a saúde de lado. A emergência médica precisa de ser cuidada. E, para mim, tem de fazer igual... Alô? Alô? Oi, Elismar. Caiu um pouquinho? Os soldados da guerra. E aí eu acho que nós temos de fazer isso também. Nós temos de produzir todos os itens necessários à segurança. Eu tenho uma grande preocupação não só com os vulneráveis, mas com os trabalhadores que estão na linha de frente, fazendo com que tudo acontece, que a comida chega na mesa e etc. Então, os dois lados eles têm de ser tratados. Eu imagino que o que esteja acontecendo é uma falta de coordenação. É um comitê de risco, que dia a dia se reúne, fala o que está acontecendo, os avanços que estão surgindo e aquilo que você falou, né, Anderson? É uma curva de aprendizagem. A nossa curva ainda está um pouco baixa. Nós estamos aprendendo enquanto estamos lutando com a crise. Nós não temos essa experiência no passado.
Nós não podemos nos referir a ela. Então, a gente está aprendendo, a cada passo é uma aprendizagem. Então, há muita desconexão na comunicação mesmo, não aprendemos ainda o suficiente, ainda estamos lá na primeira linha de aprendizagem, e tem um longo caminho pela frente, mas está faltando uma grande coordenação. Okay? É verdade. Poli, qual que é o teu posicionamento sobre essas correntes aí, né, de um lado e de outro? E só para explicar quem está chegando, algumas pessoas estão chegando aí, a gente vai gastar os primeiros 20, 25 minutos em algumas questões aqui do que nós preparamos, e no segundo bloco a gente vai abrir para algumas perguntas do pessoal aí que está nos acompanhando. Muito obrigado. Poli. Então, eu tenho acompanhado alguns desses pronunciamentos, muita gente aí, o pessoal do Madeiro se pronunciou, teve reações super divididas. Na verdade, eu acho que eu abordei isso naquela última visita que eu fiz ao pessoal ao curso dos Masters com vocês. A verdade é o que a sociedade espera dos empresários e como é que esses empresários têm que se portar perante a conceitos de até morais que são mutáveis. Eles mudam com o tempo. Então, hoje, qual a expectativa da sociedade em relação aos seus empresários? Porque aqui, um bom cético como eu, que sou uma pessoa que confia muito em ter o contraditório, em ter todos os lados avaliados, qual que é a resposta certa? É o confinamento? É o isolamento? É a quarentena? Ou é o isolamento horizontal? Ou é o isolamento vertical? Ou não é isolamento nenhum e deixa o natural do combate a epidemias da sociedade funcionar, ou é o remédio que se mostra aí promissor, com diversos casos em que esse remédio já mostrou que cura. Então, assim, a pergunta como alguém pode ter tanta certeza sobre o que é o certo a se fazer nesse momento? Porque as coisas mudam quase que minuto a minuto. E a sociedade tem uma expectativa que muda quase minuto a minuto. Então, qualquer um que hoje finca o pé e diga, olha, eu vou defender o isolamento total, ou eu vou defender o isolamento vertical, que é o isolamento daquelas pessoas que estão em grupo de risco, ou eu vou defender isolamento nenhum, eu acho que qualquer um que toma uma decisão, que coloca uma postura dessas, é uma situação extremamente arriscada, porque a ciência ainda não sabe dizer qual é a resposta certa. Vai demorar? Será que a gente vai conseguir passar a crise sabendo com essa resposta? Porque nesse momento, qualquer posicionamento é tão bom quanto qualquer outro. Ninguém tem muita certeza do que vai acontecer. Por quê? Vamos lá, dado nós somos o país que está no verão ou no tempo quente, que tem o maior número de infectados. Como é que a gente sabe se a nossa curva de mortos vai ser análoga à curva de mortos e à curva de casos graves e gravíssimos que nós vemos aí em países que estão no inverno? Onde é sabido que tem problemas respiratórios. Oi, Poli. Ainda? Alô? Falhou Vocês um me ouviram? pouquinho. Onde é que vocês pararam? Falhou? Agora voltou? sim, acho que voltou. Então, assim, nós estamos no verão aqui embaixo, hemisfério sul. Todos os nossos benchmarks receberam essa crise no meio do inverno. Nós sabemos que inverno gera muito mais problemas respiratórios do que verão nas pessoas. Então, como é que a gente sabe que o impacto do vírus vai ser igual aqui como é lá? É areia movediça, é moving target, ninguém tem muita certeza. Então, assim, como é que as pessoas conseguem ter posicionamentos tão fortes e tão veementes sem que nada seja certo? Eu acho que, assim, as pessoas que se colocam num posicionamento, elas se fecham a todas as outras verdades que podem ser mostradas no futuro. Então, o que a sociedade espera das empresas? Que elas tenham uma reação, das pessoas, que elas tenham uma reação, isso é esperado dos líderes, dos políticos. Mas e as empresas? Será que elas deveriam ter uma reação nesses momentos onde as pessoas que têm maior cautela diriam que, poxa, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se tem alguém certo, se tem alguém errado, eu não sei dizer nada. Assim, que o governo e o Estado dê uma resposta, é isso que as pessoas esperam, é isso que elas esperam que seus líderes políticos façam. Mas e as empresas? Será que elas deveriam estar emitindo opiniões fortes ou fracas nesse momento, onde tudo é incerto? É como jogar uma moeda para cima e o certo era isolamento, ou cair na coroa e o certo, na verdade, era isolamento vertical?
Tá muito bandeira de time de futebol, né? As pessoas pegando uma corrente, e nós estudamos muito isso, o Celso sabe, dentro do Masterclass, que é justamente essa questão da hiperexposição das pessoas, associada a uma hiperconectividade, né? Então, antes de tudo, ela é uma epidemia digital, né? Está todo mundo sem fazer nada em casa, conectado, e tomando posições a respeito de tudo e qualquer coisa, e viralizando posições e opiniões, etc., né, Celso? Impressionante. Enfim, o que você poderia comentar um pouquinho, Celso, também sobre isso? Eu acho que é o seguinte, né? Acho que é o seguinte, ao nível de governo, ou seja, precisa ter alguns princípios, né, pela qual, talvez de posicionamento, algumas crenças que os líderes deveriam ter. A mesma coisa no nível do empresário, né? Que princípios norteiam, né, a tomada de decisão desses empresários? Talvez no nível deste, tá? Uma das únicas coisas que eu pude perceber em todas as discussões é assim, como é que nós vamos dar condições de um certo nível de tranquilidade para os nossos colaboradores e, eventualmente, para o ecossistema dos nossos parceiros, tá? Que estão dentro disso. Se eu não der esse nível mínimo de uma certa tranquilidade, tá? O sistema social, humano e tudo mais colapsa. Tem um limite, eu não posso resolver botar cama, não posso pagar respirador, isso é tudo a responsabilidade do Estado. Mas qual é o nível mínimo, né, que nós podemos garantir a eles para que eles tenham condições e uma tranquilidade para poderem continuar trabalhando e terem renda? Sem ter renda, a nossa equação leva a um colapso. Eu acho que tem que ter essa diretriz, né, como base para a gente poder trabalhar, né? Você fala muito, Celso, de certas perguntas, né? A Elismar, ela tem, entre uma vasta experiência em conselhos, muitos conselhos de empresas familiares, né, Elismar? Muitas. Quais são as certas perguntas que conselhos, empresas familiares precisam se fazer nesse momento? Olha, eu acho que não é só nas empresas familiares, mas eu acho que tem uma questão aí que é, assim, conhecer o problema. Sabe, eu acho que ninguém debruçou com muita profundidade para conhecer o problema. O governo, todos nós, e parece que outros países, a China, que já passou por tantas gripes, também não está transferindo conhecimento para nós. É muito parco o conhecimento que vem de lá. Então, acho que o governo também não tem condições de falar isso é certo e isso é errado. Acho que estamos gerando muito conhecimento nesse momento, facilitado pelas redes sociais. As pessoas têm o direito de pronunciar, dar as suas opiniões. Ok? Acho que a gente está construindo isso. Nós não temos segurança do que é bom e do que não é, do que é o melhor. Ainda não, o conhecimento é pouco ainda. Agora, as empresas familiares, as perguntas que eu acho, na minha opinião, que tem de ser feita, a primeira coisa, o conselho e a gestão têm de tomar consciência que o trabalho é dobrado. Então, o tempo de dedicação de um conselho, de um conselheiro hoje, ele tem de se conscientizar que é infinitas vezes maior do que o que ele tinha até então. Acabaram as reuniões de fim de mês, as reuniões mensais. Então, aí tem uma pergunta que é o seguinte, qual que é o problema de fato? Vamos marcar quais são esses problemas que nós temos, qual que é o tamanho deles, e estamos limitados pelo conhecimento sobre o assunto para diagnosticar adequadamente o problema. Mas nós temos de agir. A outra coisa é encarar os fatos. E a gente tem de saber que ter de ter ciência que a companhia vai ser muito afetada. Eu acho muito difícil uma companhia não ser afetada nesse momento. Então, não adianta romantizar. Nós vamos ser muito afetados, de fato, e encarar essa questão. E outra coisa, é muito ruim, o Poli estava falando das redes, estava falando dos stakeholders, é muito ruim se eles sabem o risco que a companhia está tomando e enxerga que nós, o Conselho e a alta administração, não estão tomando as medidas certas.
não estão agindo adequadamente, não está tendo velocidade. Então, a imagem, e se a gente toma medidas também equivocadas, que pode comprometer a imagem da companhia depois que a gente sair do caos. Eu acho que isso tem de ser profundamente discutido nos conselhos. Agora, uma pergunta que não pode faltar é o que deve ser feito de imediato para a companhia sobreviver. Nós estamos em tempos de guerra. Então, se nós não tratarmos do hoje, nós não teremos um futuro. Então, a pergunta é justamente o que deve ser feito de imediato para sobreviver. E o que é necessário cuidar para que a empresa saia forte da crise, mesmo que seja moralmente, que ela saia íntegra, que ela tenha muitas perdas, mas que financeiras e que vai ter, mas que ela saia íntegra da crise. E com aprendizagem muito grande. Eu acho essas questões importantes, e tem uma outra questão que eu acho muito importante. Eu acho que os conselhos dão muito pouca importância para a seleção, a contratação da alta administração. Eu acho que eles cuidam desse processo não com o rigor que deveria ser. Então, provavelmente, nós teremos diretoria executiva não preparada para resolver problemas, para resolver crise dessa natureza. Então, a pergunta que o Conselho deve fazer é se a nossa diretoria está pronto para lidar com essa crise. E se eles perceberem que não estão prontos, quanto menor for o preparo da diretoria executiva, mais perto eles têm de estar da diretoria. Eles vão ter de agir juntos, têm de arregaçar as mangas e estar ali colado, lado a lado, passo para resolver sobre as emergências que aparecem a cada instante, porque não tem um planejamento prévio, ninguém tem para poder lidar com isso. Então, eu acho que essas questões, agora, na medida que a diretoria executiva tem muita capacidade para lidar com os problemas, eu acho que o Conselho terá tempo para se dedicar ao pós-crise e usar as lições aprendidas no decorrer do caminho para depois fazer mudanças estruturais profundas. Então, eu acho que estamos por aí para não me alongar muito. Perfeito, Elismar. Puxa, que aula. Poli, no ambiente de inovação, a gente também, imagino, está tendo aí uma série de aprendizados que a Elismar falou, né? Nos meus investimentos, por exemplo, a primeira preocupação é se as startups têm caixa para sobreviver 2, 3 meses, né? Como é que você está vendo, como é que você está se posicionando? Você é hoje um dos maiores investidores, pessoa física do país. O teu portfólio é bastante extenso, então eu imagino que você está bastante sobrecarregado também, né? Para conseguir segurar esses pratinhos todos aí num tsunami desse. Esse é o negócio, né? Eu acho que as ações que estão sendo tomadas pelos governantes, eu não vou entrar aí na seara de se é legal ou não, se é razoável ou não. Eu tenho aí uma opinião formada sobre se é legal ou não, se é razoável ou não, mas não é o caso. Então, assim, o tabuleiro está dado, as cartas estão dadas, e aí a gente precisa jogar com as cartas que estão na mesa. As cartas que estão na mesa hoje não se sabe quando vai voltar a circulação de pessoas no estado de São Paulo, por exemplo, pelo menos, que é onde eu tenho aqui mais contato. Suspeito que Rio de Janeiro, Paraná, outros grandes estados da federação estejam em situação análoga a São Paulo, pelo que eu ando levianamente ouvindo, aí, escutando por cima. Então, vem essa história. Aquela briga entre se é primeiro a saúde ou primeiro a economia, isso é besteira. Saúde e economia, elas são a mesma coisa. As duas são ação humana. A saúde é mais imediata, a economia... não, a economia é mais longe. Não é. As empresas não têm condição de manter funcionário contratado, ficar pagando aluguel para ficar um mês fechado, como é o que está prevendo aí o decreto estadual, por exemplo, o Estado de São Paulo. Então, assim, grande parte dessas empresas não vão conseguir honrar seus compromissos. E se conseguirem sobreviver, vão passar meses, se não anos,
tendo que lidar com os efeitos dessa receita negada que a maioria vai ter. E, de novo, fechar só o comércio, que é o que está acontecendo aí, que é a circulação de pessoas, essa é a cadeia que puxa todo o resto, né? Tem uma série de elos ali, e quem puxa isso é o consumo das famílias. Quando eu reduzo o consumo das famílias só itens de alimentação e de higiene, e eu corto todos os outros itens, eu digo que eu estou cortando aí mais de 50% tranquilamente do consumo. E essa é a locomotiva que puxa todos os vagões da economia. Então, por mais que pareça bonito deixar aí, não, os mercados e as farmácias vão ficar abertos, isso não resolve. Isso está longe de resolver. Então, a maioria das startups que eu vejo mais de perto já estão aí com receita próxima de zero. Tem aí aquelas que já estavam numa situação mais ou menos, o cara olha e fala, minha receita estava ok, mas tinha um round aí que estava de captação aberto, não tenho mais esse round aberto. Então, a sobrevivência das empresas está em jogo. E, de novo, a gente tem aquela situação em que aquelas que não que estavam mais preparadas, porque não tem como você estar preparado para isso, as que por algum motivo tinham mais caixa, mais gordura, mais recursos, ou porque não distribuíram ainda, ou porque estavam guardando para algum grande projeto futuro, ou porque ainda não, entendeu? O cara tinha recurso e não era porque ele previu que ia acontecer isso, é porque ele de fato, às vezes ele roda com um pouco mais de recursos, com uma alavancagem menor. Esse cara vai sair muito mais fortalecido porque uma grande parte da competição dele vai quebrar. Verdade. E aquela empresa que está rodando olha, eu tenho previsibilidade de receita, eu sei que a minha receita no mês que vem vai ser X mais ou menos Y%, e de repente a receita dele vai ser 0,1x. Então, esse cara que não tinha reserva, não tinha gordura, nós estamos chegando em abril, nós estamos em março. Quer dizer que grande parte das empresas já fechou balanço, grande parte das empresas já destinou lucro, então, ou distribuiu. Então, assim, o que acontece com os caras que estavam menos capitalizados, que tinham menos combustível para queimar? Esses caras vão ter muito problema para rodar aqui. Em compensação, aqueles que tinham mais, e note que eu não vou dizer melhores preparados, porque não há preparo para isso. Eles estavam numa condição que agora mostra-se superior aos que estavam em outra condição. Então, sim, vai ter uma quebradeira generalizada. Cada dia parado é um dia de catástrofe. E assim, não, mas é só o mercado não essencial. Então, eu vou te contar uma história. Estou fazendo uma reforma no meu apartamento. Segunda-feira, o meu empreiteiro me ligou e já me falou que o síndico proibiu a entrada da equipe de manutenção, a equipe de obra no apartamento. E aí ele vira e fala, e não sei se adianta entrar a equipe de obra no apartamento, e eram 12 pessoas trabalhando, porque depois eu não tenho as lojas de material de construção aberta para conseguir comprar os materiais para fazer a obra. Então, uma coisa que não tinha nada a ver, que é uma zona industrial, que não tem contato humano com ninguém nenhum, são pessoas fechadas dentro de um ambiente isolado trabalhando, teve que parar porque eu não conseguia a cadeia fechar. Então, assim, agora, da vida. Agora, Poli, tomar decisões nesse momento, né, de parar, não parar, é extremamente delicado. Muitas das decisões que a gente está vendo, elas precisam ser impopulares, certo, Celso? Uhum. E aí, diante de um cenário onde tomar decisões impopulares está cada vez mais necessário, como tomá-las? O que você poderia comentar sobre isso, Celso, Elismar? É comigo de novo? Não, o Celso e o Elismar aí para a gente okay. dividir um pouquinho. Tá bom. Eu acho que não, nesse momento nós não temos de ter, pelo menos assim, quando eu vejo esse negócio de medidas populares, o grande risco é a impopularidade da política e do governo, né? Então, mas você não acha que o mundo, pelo menos eu tenho algumas utopias de acreditar que as coisas estão mais avançadas do que de fato estão. Mas, na verdade, eu acho que nesse momento não há espaço para popularidade. As medidas têm de ser tomadas com análises com profundidade e não de agradar ninguém. Então, isso está me incomodando muito, porque está rolando algumas
algumas situações aí no país e eu falo, meu Deus, será que o mundo político não aprendeu até agora sobre isso? Porque eu acho que uma das grandes aprendizagens que eu acho que a gente poderia ter dessa crise grande desse jeito é uma união deste país para poder fazer as reformas que têm de ser feitas, agir com velocidade para que o nosso país possa acelerar a saída dessa grande crise onde ele se encontra. Eu acho que nessa hora, eu acho que a gente tem de se preocupar muito pouco com popularidade das medidas. Tem de ter consciência do que é melhor para os homens desse país, para a sua população. Então, eu tenho uma certa aversão a essa questão de popularidade, porque acho que a gente viveu muito nesse país, as medidas corretas não são tomadas nunca porque tem uma eleição no próximo ano. Então, eu acho que não tem espaço para a popularidade nessa hora, medidas populares ou impopulares. Eu acho que, se for a medida correta, elas serão reconhecidas no futuro. Ok? E ninguém tem de jogar hoje nada para a plateia. É um momento muito sério, precisamos de homens e mulheres muito sérias, com profundidade de análise, tomar medidas corretas, mesmo que saia um pouco chamuscado, mas eu acho que no futuro o que foi certo, quando a gente olha para o passado, a gente vê o que foi correto e certo ou não. Eu acho isso que eu penso. Se eu falar, eu concordo totalmente. Empresas. Então, uma empresa, quando ela faz uma declaração que a plateia hoje está esperando, como é que essa empresa vai ser quando a plateia mudar? Porque uma coisa que nós temos certeza é que a plateia muda. Tá? Os anseios do povo mudam muito rápido. Eu acho que a grande... Por favor, Sérgio. Então, eu acho que a grande questão para mim continua sendo assim, né? Se a gente não tiver princípios, né, poucos, mas realmente fortes, né, e líderes que possam, né, sejam nas empresas, sejam no nível de governo, né, possam seguir esses princípios para dar uma base, tá, pelas pessoas acreditarem que por esses princípios vale a pena o sacrifício, tá, nós não vamos chegar em nenhum lugar. Então, assim, o que acontece é que os princípios não são claros ultimamente, tá, seja no nível empresarial, seja no nível de governo. E por não ser claro, ou eles se ingrarem, né, ficarem ao vento, né, se ajustando, eu acho que isso leva a uma incerteza, a uma instabilidade e a uma inquietude, tá, e uma ansiedade absurda, né, que eu acho que está na mesa. Do ponto de vista aí dos pontos que você, Anderson, colocou, né, nos conselhos, pelo menos nos quais eu tenho, tá, uma discussão importante que é a seguinte: nós temos que cuidar, e temos que cuidar tanto da empresa, dos funcionários e todo mundo que for possível, e esse é o problema, o que é possível a gente conseguir fazer para que todos saímos dessa crise, tá? Mesmo com alguns ranhados, ranhuras, né, chamuscados e tudo mais, acho que nós temos que fazer isso porque o retrato contrário, tá? Ou seja, o não fazer tem um impacto brutal, né? Ou seja, se eu falar assim, 3 semanas, o período crítico é 2 a 3 semanas, tá bom? 3 semanas eu não pago ninguém, né? Se as pessoas, não só os funcionários, eu não pagar, tá? E as pessoas não tiverem rendimento durante 3 semanas, tá? Elas morrem de fome, tá? Morrem de fome. E aí nós vamos ter uma convulsão social que leva a um fato que aí o esforço, qualquer tipo de coisa, entra num caos, tá, incontrolável, da qual nós não sabemos. Aí realmente nós não sabemos qual vai ser o final da história, tá? Porque pode ser tudo ou nada. Então, assim, eu acho que a responsabilidade dos líderes em todas as instâncias é como é que nós, né, colaboramos, né, para que a gente não chegue a uma situação como essa. Tá? Porque esse não é a pessoa que tem lucro, caixa, o que quer que seja. Aí é convulsão. Mesmo que o cara que tenha recurso, tá, ele vai arrombar sua porta, vai entrar na sua casa, tá, e vai, porque ele está morrendo de fome. Marcelo Deschamps, grande amigo também, que está nos nossos grupos aí de governança,
ele colocou ali como tomar decisões, né, nesses tempos e tal, qual o papel do líder, né? E aí, pegando essa tua fala, Celso, e a gente estava refletindo um pouquinho dentro lá de GoNew, sobre por que discutir esses aspectos todos dentro daquele espectro de contradições que normalmente nós temos no Masterclass, né? Aquele espaço de contradições. E se a gente pegar essas lideranças, né? Na linha da pergunta do Marcelo, na linha do que você está falando de princípios, elas são eleitas hoje por movimentos do clássico livro do Novo Poder, que a gente estuda lá também, e muito menos um jogo sobre as lideranças que já tivemos historicamente, né, que acabavam liderando o mundo em momentos como esse, e muito mais sobre lideranças que representam polos hiperpolarizados, no fundo, que acabam sendo alçados ao poder, e nós estamos falando de várias coisas, desde Primavera Árabe, até Brexit, até Trump, até Bolsonaro, etc. E isso tudo são movimentos da hiperconexão das pessoas, que das suas micro-redes acabam indo, desenvolvendo aquilo, e pum, a democracia afetada, então, pela alçada desses tipos de lideranças, sem aqui qualquer juízo de valor. Inclusive, o pessoal que me acompanha sabe que eu votei no Bolsonaro no segundo turno, né? Agora, o fato é que, se a gente olhar um pouquinho, dar um passo para trás e olhar o espectro todo do que tem movido essas pessoas, essas lideranças, tem muito desses movimentos do novo poder. Eu queria já abrir para o pessoal começar a fazer perguntas, mas enquanto eu faço isso, se alguém pudesse comentar essa pergunta do Marcelo, nessa esteira, de qual o papel da liderança nesse momento, e de uma liderança que está hiperexposta, está hiperconectada, as pessoas estão hiperconectadas, e qualquer posicionamento que é... Hiperjulgada. Hoje todo mundo julga. Hiperjulgada. Comenta um pouquinho, Poli, então, por favor. Assim, Enquanto isso, pessoal, vai levantando a mão aí para fazer perguntas, que eu vou tentando organizar aqui. A minha visão aí é a liderança dentro das empresas. Eu não vou falar de lideranças políticas, que eu acho que isso já está sendo tratado em diversos outros fóruns, e a liderança nas empresas que está deixando realmente a desejar. Eu acho que esse é o nosso grande foco aqui. Eu vou dar alguns exemplos. Empresa de shopping centers. Eu tenho bastante contato com empresas de shopping centers, elas estão fechadas. As portas hoje estão fechadas. Nós temos centenas de funcionários em uma única empresa que hoje não tem função. Isso sem contar os vendedores, os lojistas, todos da operação do varejo, que é uma operação especial. Alguns dos funcionários já ligando para a empresa e dizendo: olha, organizei os funcionários da nossa equipe e nós já estamos dispostos a ter uma redução de salário, em vez de, obviamente, serem demitidos. Então, as lideranças hoje, elas têm que entender que tem um elo mais fraco, que, como aí o Celso bem disse, não tem como comer se ela não receber esse salário, e que se você demitir, vai ter uma família inteira numa época em que não tem a menor chance de encontrar qualquer outro trabalho, porque mesmo a gig economy já está tomada. Então, assim, se eu mandar esse cara embora hoje, ele vai ficar sem comida. Eu vou criar convulsão social. Aquelas pessoas que moram ali em São Paulo, hoje nós temos os edifícios que o pessoal brinca que são os castelos do século XXI. Então, o edifício é o equivalente a um castelo medieval, é um desses prédios de apartamentos. É muito difícil que você arrombe um prédio de apartamento para roubar comida, mas as pessoas que estão nas suas casas vão começar a ver. Já tem aí saques, vídeos de saques já acontecendo no estado de São Paulo. 4 relatos diferentes eu ouvi de saques na zona leste da cidade de São Paulo, em Santos, em Praia Grande, coisas que já estão, a população já está olhando e falando: vai faltar comida se a gente continuar a fazer isso. Agora, o que adianta você, na microeconomia, dentro da sua empresa, você conseguir pagar, mesmo que parcialmente, os salários ou os recebíveis de alguma forma desses funcionários, desses colaboradores, se depois disso ele não vai ter onde gastar esse dinheiro, porque ele não vai ter como comprar comida. Então, assim, o mercado vai conseguir se rearranjar? Vai. Os preços da comida, da alimentação vai subir? Claro que vai. A
não, mas a empresa que subiu os preços, então ela é empresa bandida. Não sei, é melhor subir um pouco o preço e as pessoas pagarem mais caro e aí racionalizar um pouco o recurso, o cara não levar 10 para casa e levar 2 porque ele está pagando mais caro? Ou é melhor você limitar o número de unidades que a pessoa pode levar? Como é que você trabalha isso como liderança? Então, a primeira parte é, vamos liderar os funcionários. Como é que você faz para acomodar? Eu tenho bastante certeza que hoje ninguém reclamaria de ter uma redução de 30%, 50% no salário, nas condições que a gente tem. Então, olha, não vai ter caixa para todo mundo, não tem como acionista, o dono, etc., aportar, eu vou precisar ter que girar pratos pelos próximos 30 dias. Vocês aceitam uma redução de salário em troca de esses 30 dias vocês terem um emprego garantido e depois, daqui a 30 dias, a gente refaz a negociação? Eu acho que é um primeiro ponto. É claro que todo mundo vai ser penalizado. Não adianta você achar que só o empresário vai pagar, só a grande empresa vai pagar, só a pequena empresa vai pagar. É uma conta que a sociedade toda vai pagar de acordo com a sua capacidade de pagar essa conta. Então, a função do líder vai ser aonde está a capacidade de cada um dos meus liderados de pagar um pouco dessa conta junto comigo, de forma que nem ele fique mal, nem eu fique mal e todo mundo consiga chegar até abril e maio vivo, trabalhando e pronto para quando a economia voltar. Porque a economia vai, mas ela volta. E quem está pronto a hora que ela voltar é o cara que vai ter grande sucesso no ano. E é o maior, né? Porque tem mais caixa para sobreviver. Agora, chegaram... Pois não, Edmar. A pergunta que eu queria fazer as decisões são dinâmicas, elas estão assim, a cada fato reúne. Nessa hora, conselho e diretoria executiva é uma equipe de trabalho, sem os rituais próprios dessa relação, é uma equipe de trabalho. Então, estão no dia a dia, tratando de todas as emergências e tudo. Agora, uma grande preocupação que eu tenho, agora mesmo eu recebi 2 telefonemas dos donos querendo cancelar 2 reuniões de conselho. São pessoas diferentes, porque eles querem que o conselho trabalhe sobre a demanda da diretoria. Tem um problema aqui, então pluga os conselheiros numa teleconferência e vamos resolver. Aí é uma armadilha perigosa, porque tudo que nós conseguimos dessa curva de aprendizagem com o conselho, e você sabe o quanto duro é este caminho, você pode desabar nessa hora, porque os donos eles se desequilibram às vezes, claro, a pressão é insuportável, é preciso de caráter firme para poder aguentar e suportar esse momento, eles acabam indo operar a empresa junto com seus funcionários e descartam os conselhos de administração. Eu fiquei amanhã administrando, tanto os proprietários desses conselheiros que fazem parte desse conselho. Porque, na verdade, o conselho não pode, ele tem de ser o líder desse processo. Ele não pode trabalhar refém da diretoria, caso a caso. Ele tem responsabilidade para com a empresa. Ele também não pode tirar o olho do futuro. Nós temos de estar olhando muito para o presente, mas eu não descartei o meu futuro. Eu conheço muitas empresas que têm um futuro promissor. E, nesse momento, nada nos diz que nós temos de abandonar a estratégia dela. Então, também tem algumas armadilhas de curto prazo que, se a gente embarcar nelas, a gente desestrutura esses processos todos. Mas uma pergunta sobre a questão da liderança, nós não temos mais os líderes globais. Nesse momento, era para que os líderes globais estivessem discutindo como lidar com isso. E os grandes líderes, eles estão olhando para a sua empresa, para a sua gente, olhando para a situação e perdeu toda essa perspectiva mais global da humanidade. A pergunta que eu quero fazer também sobre liderança é: os diretores e o CEO da empresa estão trabalhando em back-office? É uma boa pergunta. Olha, tem umas perguntas chegando aqui, deixa eu abrir. O Henrique Mariano, grande amigo, está dizendo o seguinte: esse estudo profundo que a Elismar comentou para entender melhor o problema e identificar as melhores respostas, de onde virá? De grandes consultorias, governos, agências mundiais de apoio, ou baseado no conceito do novo poder, vão de ir de falsos profetas e fake news?
Ou seja, como a gente mobiliza isso, Elismar, na sua opinião, esse grande conselho, né, para tentar, de maneira multidisciplinar, endereçar essa situação toda? Pois é, eu acho que mesmo no micro, ali, empresa por empresa, se você tiver um capital intelectual, um capital de inteligência, porque conselho tem de ter currículo forte, conselheiros, ok? Numa crise como essa, tem de ser forte, não tem outra maneira. Então, se eu tiver, assim, competências, aglutinação de várias competências, essa questão da diversidade, da complementariedade, se eu tiver maturidade, pelo menos para o trabalho mais imediato que tem de ser feito, essa identificação de problemas mais imediato, eu posso ter uma discussão profunda e tomar boas decisões, decisões de qualidade a respeito disso. Eu sei que eu não tenho todas as informações que eu preciso. Isso não está disponível, inclusive internacionalmente. Não tem um protocolo global para poder lidar com essa situação. Então, eu tenho de construir isso. Agora, eu acho que esse país tem algumas lideranças que, nesse momento, teria de ter fóruns discutindo isso de forma coordenada. Eu assisti aquele programa, o nosso passado, no domingo passado. Então, o Menin me surpreendeu ali quando ele fala, olha, o governo deveria deixar a gente ajudar. Eu posso me reunir com mais 8 empresários e ajudar o governo a lidar com este assunto. Nós temos ideias, nós temos de discutir. O que eu acho é que a nossa sociedade ela não tem essa prática. Quando os empresários, que me desculpe, eu adoro vários empresários, têm clientes sensacionais, eu não posso tratar disso assim, eu não posso generalizar, existe de fato pessoas muito diferentes, mas toda a relação grande parte das relações com o governo não foi para contribuir, e nem para abrir um diálogo construtivo, foi para pedir. Onde que estão as associações de classe nessa hora? Não seriam elas que deveriam movimentar, aglutinar o pensamento das cabeças desse país que tem muito que contribuir? Este é o grande papel que elas deveriam ter. Onde que elas estão? Perfeito. Ok? Kika, então, assim, eu não tenho uma resposta tão com o que nós estamos lidando de imediato. São reuniões com grau de profundidade, ouvindo pessoas. Nós nem estamos contratando formalmente consultorias, mas tem pessoas que merecem ser ouvidas sobre vários aspectos. Tem muitos especialistas para suportar decisões que o Conselho tem de tomar. Ok? No final do dia, um mundo, Henrique e Mariana, um mundo bem hiperpolarizado e a gente com dificuldade de criar essas aproximações, né? Se eu puder fazer uma colocação aí... Já te passo, Poli, só deixa eu registrar aqui, a gente tem o Dongley, também colocou aqui, a gente tem o Sérgio Alexandre, a Kika também, então o pessoal puder ir registrando, a gente ainda tem alguns minutinhos. Fala, Poli. Só uma coisa interessante aqui de se citar. Lembrando que, comumente, você, ou talvez todos os membros do conselho e da diretoria, nunca presenciaram, nunca passaram por uma situação análoga a essa. Então, muitas vezes, até a própria diretoria e conselho, a liderança da empresa, está navegando sem ter tido nenhuma experiência anterior nessa situação, o que é absolutamente normal, porque, até onde eu sei, desde a guerra, não estamos vendo hoje aqui. Então, uma das minhas grandes críticas é que os conselhos, hoje, eles não estão preparados para coisas como inovação. Então, a grande maioria dos conselhos não tem o know-how da inovação, porque a inovação é uma coisa que ainda não subiu na estrutura da empresa e nunca não formou aí grandes executivos que, em algum momento, transpassaram para vidas de conselheiros, que é um caminho meio que natural para se chegar ao conselho, até essa bagagem. Então, assim, tem algum caso em que profissionais que passaram por problemas de
risco ou situações análogas subiram o suficiente para estarem no conselho? Ou hoje também nós estamos dependendo da ponderação dos líderes e não do conhecimento anterior dos líderes sobre situações análogas? Então, uma coisa também para se ver, qual é o autoconhecimento de cada um em será que eu estou aqui chutando? Será que eu estou tomando decisões baseadas em conhecimentos anteriores? Será que eu estudei o suficiente de situações onde isso aconteceu no mundo, em cases em outros países, provavelmente, porque eu não acho que tenha cases no Brasil, mesmo na nossa época mais conturbada de ditadura, de hiperinflação, etc. Não sei se nós tivemos coisas análogas para formar essas pessoas com bagagem para isso, ou se elas têm que procurar esse conhecimento. Essa autoanálise também do conselheiro e do diretor, eu acho uma parte essencial para conduzir internamente na empresa a situação como nós estamos vendo hoje. Legal. Deixa eu dar a oportunidade aqui. O Marlos está levantando a mão. Deixa eu ver aqui só como é que eu habilito aqui para ele falar para a gente. Marlos, não sei se você está aberto aí com o teu áudio e com o teu vídeo, mas pode falar, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Privilégio tê-lo aqui, Marlos. Sim. Com alegria. Eu ouvi com atenção e sem nenhum ponto ideológico nem governamental, mas tratando sobre o aspecto econômico, que é a proposta do nosso encontro, como que nós vamos nos adaptar a um mundo que está paralisado? Quando nós vemos Nova York absolutamente fechada, quando nós vemos a Califórnia totalmente fechada, quando nós vemos a boa parte da Europa fechada, quando nós vemos eventos altamente rentáveis, bilionários, como a Olimpíada, como a NBA, como outros esportes totalmente paralisados, será que não está na hora das nossas lideranças se preocuparem menos com os aspectos econômicos e mais com os aspectos sociais, fazendo uma ampla distribuição de renda, trabalhando na construção imediata de hospitais de campanha, trabalhando na construção, vão faltar cemitérios se os cientistas e os biólogos estiverem certos, sem nenhum alarmismo. Isso a gente acompanhando os estudos dos biólogos e cientistas, tem ouvido e analisado os gráficos. Se isso tudo for verdade, como que nós vamos, do ponto de vista econômico, superar a questão da saúde da população? É a minha grande dúvida hoje que eu coloco e sei que ninguém tem a resposta, mas é o que me aflige nesse momento. Obrigado. Marlos. Obrigado, Marlos. Quer comentar? Pode. Se eu puder fazer uma rápida colocação, não for monopolizar o tempo dos colegas. Marlos, é um problema muito sério e ele vai muito, muito além de uma renda básica ou de um governo criar aí o que no Brasil já é até aprovado em lei, foi uma lei aí do senador, na época senador Suplicy, que é a renda básica de cidadania. Se você for procurar, ela já existe, a previsão legal para o governo. Ele tem um livro disso. Inclusive está aprovada a lei, ela nunca foi regulamentada por decreto, portanto não existe na prática, mas a base legal está pronta. Teoricamente, com o decreto do presidente, você resolve essa situação. Mas, de qualquer forma, do que te adianta ter o dinheiro na mão se os produtos não estão disponíveis? Porque, em algum momento, esse dinheiro que você receberia, ele tem que se conectar com a produção. Se a produção está parada, se a produção não conseguiu, de alguma forma, fazer isso girar, tudo que esse dinheiro faz no fim do dia é gerar inflação. Então, o problema econômico é muito, muito além de você criar uma renda social, uma renda básica de cidadania. A economia tem que girar. Não é só porque você deu um papel que representa hoje um valor para a população, que esse papel consegue ser convertido nos itens de necessidade que ele consegue comprar. Então, assim, é um problema econômico muito mais complexo e muito mais ramificado do que só você criar uma renda básica para a população. Eu tenho que conseguir reacender uma eventual economia parada que vai desde a mineração, extração, cultivo de gado, plantação. Imagina se hoje eu perder uma plantação e não plantar o que nós vamos consumir na próxima safra. Eu tenho um período lá que eu consigo plantar, mas eu não consegui comprar semente, portanto, o agricultor não conseguiu plantar. O que você vai comer? Não tem dinheiro que você vai receber do governo ou de qualquer um
que vai compensar o fato do cara não ter tido semente para plantar na época da chuva, que é a época que ele conseguia fazer a colheita. Então é um negócio muito mais complicado do que você só ter dinheiro para dar para o cara. Dinheiro você imprime, vai lá, pega da impressora e dá para a população. Mas o problema é toda a cadeia econômica que está por trás disso, que precisa ser preservada. Porque se ela parar de funcionar e nós perdemos uma época de colheita, acabou. Você vai passar um semestre, pelo menos, com uma quantidade de comida muito abaixo do consumo da população. Eu acho que o Marlos está ecoando aqui até uma crítica mais profunda do ponto de vista sistêmico mesmo, né? De modelo sistêmico. Mas você quer comentar, Ismar? A única coisa é o seguinte, ele fala o seguinte, nós não sabemos, ele até disse para nós, vocês provavelmente não sabem essa resposta, ninguém sabe ainda, não sabemos. Acho que nós estamos, as pessoas estão, uma coisa que tem me preocupado demais é a dor psíquica das pessoas. Quando as pessoas perguntam para mim por que tem que fazer análise, eu falo porque viver dói. A vida dói. Então, eu vejo muita dor nas pessoas. Eu não sei, eu acho que impor isso para os empresários, pensar na dimensão que o Marlos está propondo, eu acho que é querer demais, porque estão todos assim muito focados em salvar o seu território, sabe? Salvar a economia. Mas eu acho que deveria ter pessoas, né? Pessoas deveriam se organizar, aquelas que têm muito a contribuir nesse campo social. Eu acho que está na hora de se organizar para pensar nestes aspectos que o dia a dia empresarial não tem espaço nesse momento para isso aí, entendeu? Não adianta eu tentar forçar esse espaço, porque eu acredito que eles não terão esse espaço aí. Está em outro lugar. Agora, Perfeito. as Torres Gêmeas, eu falo que foi o ato mais... aquilo pode ser o ato mais contundente no início do século XXI, porque ele veio e atravessou, né, todo mundo, uma coisa tão inesperada, tão inédita, tão criativa, né? E o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas eu acho que perdão, o mundo ficou mais medroso, ok? Nós fomos mais rigorosamente investigados no nosso andar, na nossa liberdade pessoal. Haja visto os aeroportos. Hoje eu não quero nem viajar para não passar pelos aeroportos, ok? Agora, eu acho que isso vai causar uma mudança profunda na nossa sociedade, no mundo. Eu só espero que seja para mim. Legal. Só um ponto para poder, né, colocar. Eu acho que essa questão, né, que foi colocada, definitivamente só teria uma solução de uma reorganização sociopolítica, né, e econômica de forma muito ampla para poder reconfigurar tudo isso. Eu acho que não haverá tempo, nós não temos liderança para tudo isso, tá? E nem temos uma forma sincronizada, uma forma de uma visão tão ampla para a gente poder fazer isso. Infelizmente, nesse momento, não temos alguém que possa ter olhado esse campo, né? Agora, eu acho que... Isso bate... Perdão. Não, eu acho que aí o que é o único fator que eu estou observando em cada uma das ondas, da China até agora, tá? Com todos esse enclausulamento social, é o seguinte, né? Nós vamos chegar a uma questão que é a seguinte: nossa liberdade, a liberdade de termos renda, a liberdade de podermos viver, a liberdade, esta questão, né? O cerceamento da nossa liberdade como indivíduos, tá? É que vai chegar ao ponto onde nós temos que decidir, né, o quanto nós queremos ter essa liberdade de sair pela porta, tá, e enfrentar o risco da saúde, o risco de termos alguma renda, tá? Quanto é que esta restrição, tá, à nossa liberdade, que é um dos maiores e talvez o principal valor da raça humana, tá? Eu acho que esse é o ponto da equação que nós temos que olhar, porque nós temos que continuar dando a liberdade às pessoas. As pessoas têm que, né, e trabalhar nesse sentido, porque lá é que está a pedra filosofal da equação. Nós estamos restringindo tudo, a liberdade fundamental delas, de poderem ganhar dinheiro, de sobreviver, de viver
uma série de coisas. E quando a gente chega nisso, provavelmente, em algum momento, nós vamos ter um problema seríssimo. E os valores vão para o espaço, uma série de coisas. Maravilha. Essa questão da prioridade bate um pouco com o que a Master Kika aqui falou, né? Gostei da proposição da Elismar em haver 2 enfoques de gestão pelos conselhos de liderança: gestão de crise e gestão de continuidade pós-crise. Se fôssemos pensar numa matriz de risco, quais seriam as verticais que deveriam ser consideradas para cada uma das 2 linhas? Por exemplo, pessoas, comunicação, resiliência de caixa. O que fica com os executivos, Elismar, e o que fica... Você falou um pouquinho, né? Você falou de que o futuro, né, continua sendo uma responsabilidade do Conselho, mas precisamente sobre essa pergunta da Kika, pessoas, executivos, comunicação, quem que vai para frente aí dos microfones, que é justamente um pouco do que motivou esse debate aqui, e a questão de caixa, fica com quem dessas tuas 2 linhas? Eu acho que tudo isso é responsabilidade dos 2, não é território exclusivo nem da gestão executiva e nem tampouco do Conselho de Administração. O Conselho e gestão e a alta administração, eles trabalham como equipe. Se esse elo for rompido, tem de ser retrabalhado, tem de ser mediado essa relação. Eu acho que está sendo colocado à prova, nós estamos sendo colocado à prova em vários aspectos. Eu acho que uma área da empresa que está sendo muito desafiada é gente. Essa hora vai ter de mostrar a que veio. Ok? Nós temos falado tanto que gente é tão importante, pessoas tão importantes. Então, agora nós temos a prova disso. A área de recursos humanos, a área de pessoas, de gente, está preparada para lidar com esta crise. No campo da administração de pessoas, da gestão de pessoas, acho que é este olhar que a área de recursos humanos tem este olhar apropriado para lidar com esse tipo de crise, o que vai afetar as pessoas. Então, eu acho que muitas áreas estão sendo colocadas provas, eu acho que nada disso é território exclusivo de um ou de outro, neste momento principalmente. Eu acho que as alçadas, nesse momento, não podem ser rigorosamente praticadas, as decisões são conjuntas, são muito interativas, é muito dinâmico. E não tem essa, quem fala para a empresa, pela empresa. Se eu tenho um departamento de comunicação na empresa, claro, é o homem que está preparado, que conhece a história, sabe como falar, etc, etc. Senão, eu tenho de ter alguém. Eu tenho de formar uma pessoa, eu tenho de trabalhar em cima disso. Agora, uma das coisas que eu acho muito importante é o Conselho preservar esse espaço. Não abandone o futuro. Embora o presente quer acabar com ele, ok? Não abandone, não perca esse olhar. Tem que ter gente olhando para o presente, gente olhando para o futuro. Eu aproximo, trabalho no dia a dia, tomo decisões, arregaço as mangas, estou para as emergências da empresa, o conselho. Não perca o olhar de longo prazo, porque você tem responsabilidade sobre ele. E uma grande responsabilidade que o conselho tem é não deixar que a empresa desesperadamente perca sua integridade. Não perca os seus valores. Ok? Valores têm de ser preservados, ações têm de ser decorrentes. Princípios, né, Celso? Desesperador que seja. Eu sei que nós estamos vivendo momentos desesperados. Se eu puder Verdade. fazer aqui uma pequena Como observação. diz, sim, já te passo aí, Poli, até para você ir fechando, a gente está super estourado aqui com o tempo, eu vou pedir 5 minutinhos para quem está nos acompanhando, para a gente poder concluir, e já anunciando também o seguinte, sexta-feira a gente está de volta aqui, nesse mesmo horário, das 18 às 19, e vai estar com a gente a Viviane Martins, que é presidente da Falcone, e o Márcio Froes, que é presidente do Conselho da Falcone. Os dois vão estar aí nos dando esse privilégio de estar aqui também com a gente debatendo essas questões da alta gestão. Poli, para eu te passar aí, eu queria que você comentasse, também já arrematasse em 1 minuto, um pouquinho, que lições ficam para a gente desse processo todo, que já dá para perceber para o pós-corona?
Elismar colocou muito bem aí as funções. Uma coisa que acontece ou tende a acontecer nesses momentos, especialmente quando você está trabalhando aí com empresas menores, com startups, empresas de médio porte, é o distanciamento da diretoria do conselho. Então, o conselho, que era alguma coisa que sempre é convocado só para coisas pontuais que a diretoria tem para apresentar e para pedir aconselhamento, ele tem o desafio de se manter relevante. Ele tem o desafio, e às vezes para os próprios conselheiros isso é um problema, se minha conexão continua boa, porque muitas vezes eles estão lotados em diversos conselhos, então ele tem 4 ou 5 conselhos em que ele participa e ele tem o tempo dele distribuído e agora, eventualmente, ele vai ter que se dedicar mais, porque a presença dele é mais relevante nesse momento, mas também aquele puxão de orelha que às vezes vai ser necessário na diretoria, porque a diretoria muitas vezes perde a função de planejamento e de visão de futuro e acaba indo total para a gestão da crise e para o operacional, para manter esse operacional vivo, sacrificando o futuro. Então, uma coisa que o conselho tem que deixar muito claro é diretoria, não sacrifique o futuro da empresa, não vá, resista a essa vontade de pegar o operacional, porque você, muitas vezes nas empresas familiares, empresas menores, startups, teve que tirar esta diretoria 100% operacional e trazê-la um pouco para, ou em grande parte, para o planejamento e para a visão de futuro. Porque muitas vezes esses diretores tendem a reverter ao operacional, abandonando essa visão estratégica e de futuro muito bem colocada. Então, isso não pode ser feito. E é uma função do conselho dar esse puxão de orelha na diretoria e falar, ok, o operacional é premente, mas se você esquecer o futuro, você vai se perder na operação, você vai manter a empresa, mas depois você não vai conseguir aproveitar esse rebound, essa volta do mercado que você vai ter no futuro. Fechando, são tempos difíceis, não dá. O que a gente fala hoje não serve para amanhã, porque muitas vezes as coisas mudam no meio do caminho, isso do ponto de vista situacional, mas as fundações são as mesmas, as fundações continuam, os princípios são os mesmos. Então, assim, prenda-se aos seus princípios, não ao que hoje uma situação de crise demanda, você vai responder à situação de crise sem abandonar suas fundações, sem abandonar o seu futuro, sem abandonar os seus princípios. Isso é um desafio muito grande e é uma coisa que, sem que esse conselho e essa diretoria mantenha a estabilidade, a liderança, mantenha a calma nessa situação, a situação vai passar, como tudo mais, vai passar, tempos melhores virão e aqueles que conseguirem chegar a esses tempos melhores com um bom planejamento, mantendo os seus princípios, mantendo a fundação, é o que vai conseguir viver a onda que vai vir depois na recuperação, tanto da crise quanto da economia, aí nessa continuidade, essa crise de 6 anos que assola o país e que agora teve seu momento agudo por um elemento externo, com toda certeza, quem estiver aí lá no final desse estágio agudo vai se beneficiar muito do crescimento que vai vir. Maravilha. Elismar, que lições ficam então para fechar em um minutinho? Ou que lições você... Essas, para mim, são importantes, que eu já citei, por exemplo. Eu acho que isso está nos desafiando em vários aspectos. Com relação aos conselhos, eles estão sendo colocados à prova. Por outro lado, tem uma grande oportunidade, porque tem um jargão muito forte no mercado sobre a passividade e a omissão dos conselhos de administração. Então, tem uma grande oportunidade de mostrar que são capazes de agregar valor. Eu acho que eles têm de ter a capacidade, nesse momento, o quanto é importante, que eu percebo, a distância crítica, sabe? Essa diferenciação crítica, a serenidade para poder encaminhar os problemas. Eu acho que eu tenho de ser assim um ponto de equilíbrio para a diretoria. Tanto que eu ando muito preocupada com como regular essa coisa de pressão, o nível de pressão que o conselho deve exercer sobre a diretoria executiva. Isso tem de ser muito bem calibrado, muito bem equilibrado,
porque eles estão sofrendo, estão com muito medo nesse momento e tudo mais. Mas a questão, uma das coisas que me gera, e os princípios e valores, para mim, eles não podem ser jogados fora neste momento de crise, eles são cruciais para a reconstrução do nosso futuro. E a única coisa, no final, eu sei que você está me sinalizando, a única coisa que, para mim, está em xeque o sistema de saúde mundial. Eu esperava, os países, por mais ricos que sejam, não estão preparados sobre o ponto de vista de saúde. Então, essas organizações mundiais, e a maior lição que eu tenho, eu acho que disso tudo, são os discursos e as falas superficiais. E quando tudo é colocado em xeque, não tem, como que eu diria, não tem base para sustentar o que está por aí. A outra lição é uma cobrança que eu faço de nós brasileiros. O quanto nós deixamos que esse país brincasse com o dinheiro. O quanto a economia é importante para a saúde do povo e quanto nós deixamos que brincassem com o nosso dinheiro nesse país. Então, é o seguinte, não brincam mais. Não podemos deixar que brinque com o nosso dinheiro. E brincaram muito. É verdade, Elismar. Por favor, Celso, você. Últimas palavras, então, da minha parte, né? Eu acho que sim. Obrigado por todo mundo ter participado, Elismar, Marco, eu acho que foi fantástico, né? Pontos e questões que vocês colocaram. Do meu ponto, né? Pelo menos o que fica é o seguinte: não podemos abrir mão das nossas convicções, princípios, valores, aquilo que a gente realmente acredita que vai nos levar ao futuro. Nossa responsabilidade como conselheiros, né? E eu em vários conselhos também, é assim, como é que a gente, como conselheiros, tá? Damos perspectiva, né? Temos que dar perspectiva para que, né, assim, o sonho e as pessoas consigam continuar acreditando que existe um porvir, né? Sem isso, eu acho que nós não chegaremos lá, né? Então, assim, a função do conselho de garantir as convicções que sejam preservadas, né? Que dê perspectiva, tá, para a gente, para conduzir para o management nesse momento de sofrimento, para o management, para os colaboradores, é fundamental. E aí, talvez, a questão que eu coloco para todos os conselhos e todos os executivos é a seguinte: estamos abertos a ousar. As regras que estavam até aqui estabelecidas talvez não sirvam mais num novo normal. E a capacidade nossa de ousarmos, tá, a ir além para encontrar uma solução é o desafio que está posto na mesa. Como conselheiros, como executivos, como acionistas, tá, requer de cada um de nós agora ousar, dar um passo de ousadia e ir além. Tá? Estamos abertos a fazer isso. É a única lição que eu posso tirar e o que eu tenho discutido nos conselhos. Ousem. Ousem, porque é isso que nós precisamos agora. Perfeito. Gente, eu sou um privilegiado aqui de ter vocês. Imagino que todos adoraram aqui. Esse é só o nosso segundo Master Live, né? Vamos estar dando sequência a isso, né, Celso? Meu companheiro aí que vai conseguir me ajudar a decodificar mentes tão brilhantes aí. Muito obrigado, Elismar. Uma honra tê-la conosco. Adorei participar. Muito obrigada. Legal, que bom. Poli, sempre você é da casa, cara. Tá junto aí com a gente. Prazer obrigado. Estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Masters, sexta-feira, 18 horas, a gente está de novo aí. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Valeu.